tudo isso agora, direto do plenário, ao vivo aqui, na TV Justiça. Declaro aberta essa sessão ordinária por meio de videoconferência do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando as senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor Advogado-Geral da União, senhoras e senhores advogados que acompanham essa sessão, senhoras e senhores servidores, profissionais da imprensa e todos aqueles que nos assistem. Declarada aberta essa sessão, passa a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 20 de agosto de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h25, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto às colegas e colegas se há alguma observação a ser feita e, não havendo, declaro a ata aprovada. Senhoras e senhores ministros, todos que nos assistem, é com satisfação que, antes de apregoar os feitos para a data de hoje, eu anuncio o lançamento de um catálogo em homenagem a um dos maiores repórteres da história brasileira. E, no caso, um repórter fotográfico. Eu sempre gosto de lembrar que as pessoas muitas vezes se dirigem aos repórteres só pensando naqueles que escrevem e não naqueles que registram as imagens. E eles são repórteres da história do Brasil. E no caso específico, um repórter que atuou por décadas e décadas retratando a história do nosso país e terminou a sua vida profissional exatamente no Supremo Tribunal Federal. Falo sobre Gervásio Batista. É com grande satisfação que anuncio o lançamento do catálogo em homenagem a Gervásio Batista, célebre repórter fotojornalista brasileiro, que registrou os trabalhos do Supremo Tribunal Federal por 17 anos, de 1999 a 2015. E agora procurarei aqui, dentro dos limites das imagens, mostrar a capa do catálogo, no qual se destacam as mãos dos ministros. E ele, através das mãos, também demonstrava a ação daqueles que decidem, através da sua consciência, da sua inteligência, da sua mente, mas através da mão, que assina ou a caneta, ou hoje, através do dígito e das senhas de assinatura digital. Esse é o catálogo que estamos apresentando a todos aqueles em homenagem ao Gervásio. Apreciar a obra fotográfica de Gervásio, construída em 8 décadas, repito, 8 décadas de fotojornalismo, é navegar pela história do Brasil e mesmo do mundo, a partir de fragmentos eternizados pelo olhar sensível e perspicaz do homenageado. O objetivo do catálogo que está sendo lançado é honrar a personalidade e a obra de Gervásio Batista, e também de todos, através dele, repórteres fotográficos, a qual é dotada a obra dele de inestimável valor histórico e cultural. Baiano, soteropolitano, Gervásio começou a fotografar ainda menino, incentivado pelo pai. Seu talento, sua doação ao trabalho e seu jeito sempre cordial e cativante, qualidades que se manifestaram durante toda a sua vida, determinou que o menino logo alçasse voos altos. Fotografou por mais de 6 décadas os chefes de Estado brasileiros, razão pela qual ficou conhecido como fotógrafo dos presidentes. É autor de registros icônicos da história política brasileira, como a foto de Juscelino Kubitschek na inauguração de Brasília, de cartola na mão, acenando para o povo. E
também as últimas imagens de Tancredo Neves ainda em vida. Após uma já sólida carreira na imprensa brasileira, Gervásio foi convidado pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o mineiro e sábio ministro Carlos Veloso, que pela sua sensibilidade o convidou para fotografar o cotidiano da Suprema Corte de nosso país. Foram 17 anos registrando a rotina de julgamentos e a atuação dos ministros desta corte até se aposentar definitivamente no ano de 2015. Em 5 de abril de 2019, aos 95 anos de idade, Gervásio foi fotografar o céu de Brasília, o céu do mundo. Além de uma vasta e valiosa obra fotojornalística, o homenageado também deixou saudades de sua presença gentil e espirituosa, bem como exemplos de amizade, de humildade e de dedicação à profissão e ao trabalho. O catálogo que está sendo lançado narra detalhes da trajetória profissional de Gervásio, contendo algumas das imagens icônicas produzidas ao longo de toda a sua carreira. Mas a obra também, ela se concentra e presta homenagens aos ministros de hoje e de sempre desta Suprema Corte, destacando o período em que o homenageado aqui atuou com peças do seu acervo fotográfico. Agradeço a todos aqueles que contribuíram para a realização dessa importante publicação. Agradeço ao Charles Kozak, primeiramente, pela parceria em todo o período de nossa gestão à frente do Supremo Tribunal Federal, que muito engrandeceu a memória institucional deste Supremo Tribunal Federal. Charles Kozak, com sua sensibilidade e sua reconhecida experiência no mercado editorial, realizou o trabalho de pesquisa e seleção de imagens para que essa obra pudesse ser realizada. Agradeço também o designer paulistano Raul Loureiro pelo projeto gráfico da obra, que a partir da sugestão do artista plástico carioca Daniel Senise, fez essa belíssima capa que bem realça o trabalho de Gervásio Batista em captar a entonação e a expressividade dos ministros nas grandes discussões constitucionais a partir dos gestos das mãos de cada qual. Agradeço ainda, na pessoa da secretária Nayara Cabeleira, a todos da Secretaria de Documentação do Tribunal que trabalharam na confecção do catálogo. A vida e a obra de Gervásio Batista são verdadeiros tributos ao jornalismo e à imprensa brasileira. Devemos ao jornalismo o registro e a documentação dos eventos marcantes do cotidiano do nosso país, viabilizando o exercício do direito fundamental de acesso a informações. A imprensa também impulsiona a livre circulação de ideias no espaço público e o debate plural e democrático, potencializando o exercício da liberdade de expressão. A atividade jornalística é um importante meio de apreensão da realidade factual, sendo uma potente ferramenta no combate à desinformação, esse mal que hoje começa a nos atormentar mundo afora. O contínuo fortalecimento da nossa democracia depende de uma importante imprensa que seja verdadeiramente livre e que busque a verdade factual. É a verdade factual que nos mostra Gervásio através dos seus registros fotográficos. Reitero o que já afirmei neste plenário. Sem imprensa livre não há liberdade de expressão nem de informação. Sem imprensa livre não há democracia. Estou certo de que a publicação que está sendo lançada contribuirá para que a valiosa obra de Gervásio Batista se eternize no patrimônio cultural brasileiro e na história do jornalismo e da imprensa no Brasil. Ele fez por onde? Parabéns, Gervásio. Ministro Gilmar Mendes, da relatoria de Vossa Excelência, os primeiros 4 feitos da pauta e passo a apregoar em conjunto. Anuncio desde logo que não participam dessa sessão
o ministro Celso de Mello, que se encontra de licença médica, e nos 4 feitos que serão apregoados, não participa por impedimento o ministro Luiz Fux. Ministro Gilmar, todos de relatoria de Vossa Excelência. Ação declaratória de constitucionalidade 58, requerente Confederação Nacional do Sistema Financeiro, interessados Presidente da República e Congresso Nacional, vários amici curiae inscritos. Ação declaratória de constitucionalidade 59, requerente Confederação Nacional de Informação e Comunicação Audiovisual e outros, vários interessados, Presidente da República, Congresso Nacional e amici curiae também. Ação direta de inconstitucionalidade 5.867, requerente Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Presidente da República e Congresso Nacional interessados e amici curiae que foram admitidos. Ação direta de inconstitucionalidade 6.021, requerente Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, interessado Presidente da República e Congresso Nacional e também amici curiae que foram admitidos. Consigna a ata da sessão em que se iniciou o julgamento, que após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso para continuidade na data de hoje, com o voto do ministro relator. Eu passo a palavra ao ministro Gilmar Mendes para o seu voto nas ações em julgamento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores ministros, senhores advogados, senhor advogado-geral da União, senhor procurador-geral da República. Eu começo, portanto, estamos retomando o julgamento das ADCs 58 e 59, das ADINs 5867 e 6021. Começo, presidente, também cumprimentando Vossa Excelência pela iniciativa que teve de realizar essa importante obra de memória do Tribunal e do importante fotógrafo, jornalista brasileiro Gervásio Batista. Certamente é uma contribuição e uma forma de perenizar ainda mais o trabalho importante realizado por essa figura histórica da imprensa brasileira. Meus cumprimentos também a Vossa Excelência por essa iniciativa. Começo agora, presidente, falando das questões preliminares que foram suscitadas nessas ações. De início, estou rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa da ANAMATRA para a propositura das ADINs 5867 e 6021, por alegada ausência de pertinência temática. E lembro que, conforme decidido na ADIN 4066, da relatoria da ministra Rosa Weber, a ANAMATRA é entidade de classe de âmbito nacional, defensora e representante dos interesses e prerrogativas dos magistrados da Justiça do Trabalho, conforme inúmeros precedentes. Quanto ao requisito da pertinência temática, o Tribunal reconheceu que este está satisfeito sempre que a legislação impugnada envolver matéria da competência da Justiça do Trabalho, campo de atuação institucional dos magistrados por ela representado. Confira-se no ponto a ementa do acórdão da ADIN 4066 da relatoria da ministra Rosa Weber. Evidenciada a representatividade nacional das entidades da classe autora, nos moldes do artigo 103.9 da Constituição, atendido o requisito de pertinência temática, presente a correlação entre a norma impugnada e as finalidades institucionais das associações autoras. Discussão envolvendo matéria insta ao campo de atuação institucional, tanto da magistratura do trabalho quanto dos membros do Ministério Público do Trabalho, a saber, a alegada existência de consenso médico-científico no tocante ao efeito prejudicial da exploração do amiante crisotila para a saúde dos trabalhadores e da indústria da mineração, questão de saúde, higiene, segurança do trabalho. E cito o precedente da lavra do ministro Fux, a DIN 5458. No caso em julgamento, da mesma forma, as normas impugnadas que tratam dos critérios de correção na Justiça do Trabalho
relacionam-se diretamente com o campo de atuação institucional da magistratura trabalhista. E, nesse sentido, colho do parecer da Procuradoria-Geral exarado nos autos da DIN 5867. A representação específica da magistratura trabalhista é o que confere a relação de pertinência temática da associação requerente com o objeto dessa ação objetiva. Eis que a norma impugnada se dirige também, de forma específica, à esfera das relações processuais trabalhistas, constituindo, por isso, objeto da jurisdição especializada. Pelos mesmos fundamentos, entendo satisfeitos os requisitos de legitimidade da CONCIF para a propositura da ADC 58 e da CONTIP, da ACEL e da ABT para a propositura da ADC 59. Quanto à questão que também se suscita, eu até poderia pontuar, presidente, que em outro momento, talvez a gente pudesse até reavaliar esse requisito da pertinência temática. Reconhecida que a entidade, de alguma forma, atua como advogado da Constituição, como sinalizava Kelsen, no célebre jurisdição constitucional, não haveria necessidade de pertinência, de fazer uma avaliação da pertinência temática, fazendo com que um processo de caráter objetivo se convole quase num processo de feição subjetiva, voltando à questão do interesse de agir. Mas não é um momento, aqui a questão está pacificada. Quanto à controvérsia judicial para a propositura da ADC, eu também considero improcedente a preliminar de não conhecimento das ações declaratórias de constitucionalidade aventada por suposta ausência de controvérsia judicial. A rigor, a controvérsia sobre a constitucionalidade dos dispositivos legais em exame, como se sabe, deve ser compreendida em um contexto histórico bastante peculiar de decisões da Justiça Trabalhista sobre a matéria. Inicialmente, cabe registrar que a aplicação da TR aos débitos da Justiça do Trabalho foi prevista pela Lei 8.177, de 1991, em seu artigo 39, cujo caput e parágrafo 1º nunca foram impugnados pela ação direta perante esta Corte. Com o Plano Real, a Lei 9.069, de 95, ao dispor sobre correção monetária, previu expressamente a validade do artigo 39 da Lei 8.177 aos débitos trabalhistas. Este artigo também nunca foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Apenas em 2015, o plenário do TST, na arguição de inconstitucionalidade 479, em sessão de 4 de 8 de 2015, declarou a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177, na parte em que ele regulamenta a incidência da TRD acumulada no período compreendido entre a data do vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento a título de índice de correção monetária, e definiu o IPCA-E como fator de atualização de créditos trabalhistas em vista do decidido pelo STF no julgamento das ADIs 4357, 4372, 4440 e 4425. Transcrevo o trecho do referido julgamento. Ocorre que, após a referida decisão do TST, 2015, o Congresso Nacional editou a Lei 13.467, que alterou a CLT, dando a seguinte redação atual aos dispositivos questionados nesta ADC. Artigo 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial divulgada pelo Banco Central, conforme a Lei 8.177, de 1º de março de 1991. Inclusão pela Lei 13.467 de 2017. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo
e corrigido com os mesmos índices da poupança. No ajuizamento das ADCs e ADIs, as requerentes apresentaram inúmeras decisões de tribunais de todo o país e mesmo do Tribunal Superior do Trabalho a afastar por suposta inconstitucionalidade as normas objeto das ações diretas. Ou seja, mesmo após a reforma trabalhista, os tribunais de trabalho persistiram na tese da inconstitucionalidade da aplicação da TR. No período recente, o TST tem reiteradamente afastado a incidência dos dispositivos legais em exame para substituir a aplicação da TR pelo IPCA e destaque-se sem observar a cláusula da reserva do plenário e a súmula vinculante número 10 deste Supremo Tribunal Federal. Eu cito o TST, agravo a IR 2236, relator ministro Maurício Goldinho, a AR 998, relatora ministra Dora Maria Costa. É oportuno observar, na fundamentação das referidas decisões, o TST tem entendido que a declaração de constitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177, decidida pelo Tribunal de Inconstitucionalidade em 2015, na arguição de inconstitucionalidade 479, teria implicado a perda de eficácia normativa do artigo 879, parágrafo 7º da CLT, ao que parece mesmo com a redação dada pela Lei 13.467. Leio parte do acórdão, relatora ministra Dora Maria da Costa. Esta turma considera ainda entendimento, aqui me submeto por disciplina judiciária, que o artigo 879, parágrafo 7º da CLT, perdeu a sua eficácia normativa em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 39 da Lei 8.177, na medida em que o dispositivo da legislação esparsa conferia conteúdo à norma da CLT, tendo em vista a adoção da fórmula remissiva pelo legislador. Sendo despiciente dizer que as leis nascem com presunção de constitucionalidade, o meu sentir, a mera interpretação dada pelo TST às normas impugnadas nas ações declaratórias em tais decisões, por si só, seria capaz de configurar controvérsia judicial relevante para fins de processamento das ADCs. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção da constitucionalidade, esta independe de um momento e um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado, mas também e, sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. Como já destaquei em âmbito doutrinário, a generalização de decisões contrárias a uma decisão legislativa não inviabiliza, antes recomenda a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. Eu lembraria, só para ficarmos um exemplo bastante claro, o caso da ADC número 9, que tratou do chamado apagão, as normas sobre o racionamento, em que a maioria das decisões tratavam da inconstitucionalidade da norma. Então, eu reporto a esse precedente e digo o seguinte: ademais, tenho extrema dificuldade em acolher o argumento da PGR de que não haveria controvérsia judicial na matéria, porque a questão já estaria pacificada no âmbito da Justiça do Trabalho desde 2015. É que nem mesmo em relação às decisões do Supremo, que detém o monopólio da fiscalização abstrata de constitucionalidade, cogita-se que uma decisão judicial possa ser vinculante em relação ao poder legislativo. Eu até já expliquei em outro momento, presidente, que a expressão que foi gravada, inclusive na legislação, mas inicialmente veio da jurisprudência do Supremo, na ADC, ADCOM número 1, sobre controvérsia, a necessidade de controvérsia judicial, veio de uma construção que eu fiz traduzindo um termo alemão que é Rechtsstreitigkeit, que pode ser traduzido por controvérsia jurídica. À época eu entendi que talvez apanhava o sentido falar em controvérsia judicial, mas a rigor
é bom que se interprete a ideia de controvérsia judicial, aqui existe, mas como controvérsia jurídica. Porque se o parlamento edita uma lei e massivamente o judiciário nega-lhe aplicação, nós temos sim essa controvérsia judicial em sentido de uma controvérsia jurídica. E aí eu transcrevo aqui até a contribuição dos professores Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto, dizendo que as decisões do Supremo em matéria constitucional são insuscetíveis de invalidação pelas instâncias políticas. Isso, porém, não impede que seja editada uma nova lei com conteúdo similar àquela que foi declarada inconstitucional. Essa posição pode ser derivada do próprio texto constitucional, que não estendeu ao Poder Legislativo os efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo STF no controle de constitucionalidade. Admitir que o fato de a Justiça Trabalhista ter decidido pela inconstitucionalidade da aplicação da TR em 2015 macularia de inconstitucionalidade ou esvaziaria a eficácia normativa de ato normativo aprovado pelo Congresso Nacional em 2017 constitui entendimento, com as vendas de estilo, presidente, bastante heterodoxo do ponto de vista do princípio da separação dos poderes. Tratar-se-ia do reconhecimento de uma verdadeira decisão vinculante, efeito vinculante das decisões do TST em relação ao parlamento, o que não parece compatível com o texto constitucional. Nós temos muitas viagens em termos acadêmicos, mas aqui me parece que a heterodoxia andou muito longe. Portanto, afastados os preliminares aventados, conheço das ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade e passo, então, presidente, ao exame de mérito. As ações em julgamento trazem novamente a esta Corte a análise da constitucionalidade da taxa referencial, agora na Justiça do Trabalho, quer como índice para correção de depósitos recursais, artigo 899, parágrafo 4º da CLT, quer como índice de correção dos débitos trabalhistas, artigo 879, parágrafo 7º da CLT e artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177. A premissa utilizada pela ANAMATRA, tanto na ADIM 5867, depósito recursal corrigido pelos índices de correção da poupança, quanto na ADIM 6.021, débitos trabalhistas corrigidos pela TR, é de que a TR não seria índice de correção monetária e, assim, sua utilização violaria o direito de propriedade, já que não garantiria a manutenção do poder aquisitivo da moeda nacional. Nas ações declaratórias de constitucionalidade, por sua vez, sustenta-se que os dispositivos determinam a aplicação da TR na Justiça do Trabalho, que os dispositivos que determinam a aplicação da TR na Justiça do Trabalho não podem ser interpretados de maneira isolada, uma vez que formam um verdadeiro bloco normativo de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser apreciados em conjunto correção monetária mais juros de mora, enquanto normas de direito monetário tendo como resultado um critério de atualização de débitos razoável e proporcional, que atende ao princípio da neutralidade temporal e que é compatível com o custo de oportunidade do capital disponível medido pela taxa Selic. Antes de adentrarmos no exame específico dos artigos impugnados, entendo, presidente, necessário traçar alguns pressupostos sobre a política de correção monetária e juros, a institucionalização da taxa referencial como política de desindexação da economia e o risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário. Como nós sabemos, a Constituição de 88, grande conquista civilizatória da nossa sociedade, trouxe um certo dirigismo econômico fruto do seu momento histórico, com as normas protecionistas e monopolistas de clara intervenção do Estado no domínio econômico. Ocorre que a economia é dinâmica, recebe influxos de toda a ordem. Assim, ao longo desses mais de 30 anos, muitas normas constitucionais originárias em matéria econômica precisaram ser alteradas,
para se adequar aos novos rumos da política econômica e governamental do momento. A política de juros e combate à inflação tem sido, no entanto, uma constante, quer nas alterações legislativas, quer nas decisões jurisprudenciais. Nesse processo, parece de particular relevo as batalhas travadas a respeito da limitação dos juros e da escolha de índices de correção monetária. A propósito, presidente, dessa evolução, é muito interessante que alguém já observou que, na parte do dirigismo econômico, essa Constituição sofreu os influxos da nova abertura verificada a partir da queda do Muro de Berlim. Tanto é que alguém, fazendo um tanto uma graça, disse que essa Constituição já teria sido outra se, ao invés de promulgada em 88, tivesse sido promulgada em 89. Né? O dirigismo, a partir daí, realmente desapareceu. E nessa linha, inclusive, é bom lembrar, eu brinco sempre com o colega constitucionalista Lênio Streck, de um episódio que nós vivenciamos em Coimbra, enquanto, numa palestra, na presença do ministro Jobim também, o professor Canutilho descrevia a evolução constitucional de Portugal e todos os passos que foram dados. E aí o professor Lênio Streck, então, perguntou sobre a Constituição dirigente. E naquele estilo muito peculiar que todos nós conhecemos e admiramos do professor Canutilho, o professor Canutilho disse: a Constituição dirigente morreu. E isto produziu uma série de viúvas no Brasil naquele momento. Mas, de fato, foi extremamente interessante para mostrar que o modo de pensar, inclusive, muda em função do que se tem na evolução do quadro econômico e histórico. E Portugal, como nós sabemos, tinha gravado com cláusula pétrea, inclusive, a ideia de publicização ou estatização dos meios de produção. E com a adesão à Comunidade Europeia, Portugal varreu isto do texto constitucional num modelo de dupla revisão. Então, enfatizo aqui a questão da política monetária e tabelamento de juros. Recordo-me de parecer elaborado pelo Dr. Saulo Ramos, então consultor-geral da República, que no governo Sarney adiou o tabelamento dos juros previsto no artigo 192. Eu acho que é um fato histórico, inclusive, que neste trabalho teve a participação importante, decisiva, o nosso, depois indicado para o Supremo, o nosso colega Celso de Mello. Em 1988, às vésperas da promulgação da Constituição, o cenário jurídico e econômico vivia a incerteza do que representaria o estabelecimento de um teto de juros em 12% ao ano. E a partir de quando ele estaria valendo. Em seu parecer, aprovado com caráter normativo pelo presidente da República, o consultor-geral defendeu que a vontade do Constituinte era de que as regras para o tabelamento dos juros fossem detalhadas em uma lei complementar, antes de entrar em vigor, retirando a autoaplicabilidade do artigo 192. Um dos pontos a demandar regulamentação pela lei de criação de uma nova estrutura para o sistema nacional, segundo Saulo Ramos, seria a definição de juros reais. Eis a conclusão do parecer. A Constituição, ontem promulgada, propõe-se a criar um Estado de Direito voltado à causa social e à justiça.
No idealismo jurídico desses propósitos, o legislador constituinte entendeu ser necessária a nova estruturação do sistema financeiro nacional, submetendo-o à mais alta forma de legislação infraconstitucional, a lei complementar, que pelo quórum qualificado reúne maior consenso dos representantes da sociedade no Congresso Nacional. A importância dada pelo Constituinte a esta matéria de alta relevância não pode ser frustrada pelo intérprete afoito em aplicá-la através da fragmentação da organicidade do sistema concebida pela nova Constituição. Deixou o Constituinte bem claro, ao tratar da matéria em um único artigo, sua vontade de reformar o sistema financeiro como um todo e, nessa reforma, incluir as diretrizes dispostas nos incisos e parágrafos do comando principal. Nem poderia ser de outra maneira, dizia o parecer. Em reforma de tal profundidade, o legislador constituinte agiu prudentemente, pois não desejou desestabilizar ex abrupto as finanças nacionais e seu mercado, pois o atual sistema é extremamente complexo e sofisticado, conforme o demonstra a impressionante análise do Banco Central transcrita neste parecer. É, pois, o artigo 192 por inteiro norma de eficácia limitada e condicionada, dependente de intervenção legislativa infraconstitucional para entrar em vigência. Cumpre, portanto, respeitar a vontade do Constituinte e, através dos dois poderes que compõem o processo legislativo brasileiro, agilizar o previsto projeto de lei complementar em que dará efetiva concreção ao novo mandamento constitucional. Com base no parecer vinculante, o Banco Central emitiu a circular número 1365, com instruções aos bancos estatais e privados para ignorar o dispositivo constitucional de limitação dos juros. Na circular, informa justamente que o esclarecimento do regime jurídico dos mercados financeiros e de capitais se impõe pelos equívocos e tumultos que poderiam nascer de diferentes interpretações quanto ao conceito de juro real, inexistente no sistema jurídico brasileiro de então. Segundo notícia do jornal Estado de São Paulo, de 7 de outubro de 88, o governo estava preparando o projeto de lei com a intenção de estabelecer como juro real tudo o que exceder o custo de captação, pelo qual os bancos remuneram os investidores, mais as alíquotas de impostos. E concluía a reportagem. Os 12% seriam, nesse caso, a margem de ganho dos bancos em cada operação. Hoje, essa margem mal alcança os 3% ao ano. Em outras palavras, o projeto, se aprovado, representaria o fim do tabelamento. Nada vai mudar para quem tomar empréstimo. Na verdade, talvez a situação até piore, pois uma limitação em lei poderia desestimular a concorrência e assim funcionar como um freio à queda dos juros. O projeto deverá seguir ao Congresso acompanhado de uma exposição de motivos. Nela, o governo pretende mostrar as dificuldades em executar uma política monetária adequada, caso não haja certa liberdade na aplicação do dispositivo constitucional. E prosseguia essa matéria do Estado de São Paulo. Sem controle da moeda em circulação, o país poderia mergulhar numa inflação muito mais alta do que a atual. De acordo com o governo, os instrumentos clássicos de política monetária ficariam seriamente comprometidos. Um deles é a retirada de dinheiro em circulação pela colocação de títulos públicos. Ninguém, é a explicação oficial, se interessaria por papéis do governo que pagassem tão somente 12%. Hoje as taxas estão entre 15% e 17% ao ano, dizia-se. Enquanto isso, outro instrumento disponível é considerado hoje como praticamente esgotado: recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista. O compulsório chega a atingir, nos grandes bancos, que serão números, portanto, de 7 de outubro de 88, 48%. O governo está, dizia-se ainda, na verdade, contra-atacando. O seu projeto não será o primeiro. Ontem mesmo, o deputado Luiz Salomão, PDT do Rio de Janeiro, apresentou o seu projeto de lei no qual taxa de juro real é a de efetivo custo ou remuneração do capital, descontado o efeito da inflação ocorrida ou estimada no período a que se refere. A taxa, na versão
de Salomão não inclui impostos já incidentes ou que venham a ser criados sobre as operações financeiras e sobre tomadores ou aplicadores do mercado de capitais. O projeto estabelece ainda que as tarifas bancárias serão fixadas pelo Conselho Interministerial de Preços e não mais pelo Conselho Monetário Nacional. Na relação de projetos, não vai faltar, obviamente, dizia a reportagem, o do deputado Fernando Gasparian, autor do dispositivo constitucional que limita os juros em até 12% ao ano. Gasparian vai apresentar na próxima semana um projeto de decreto legislativo sustando os efeitos do parecer do consultor-geral Saulo Ramos. O parecer diz que o tabelamento dos juros não é auto-aplicável. As notícias da época, presidente, nos ajudam a lembrar o contexto histórico da construção da norma original do artigo 192 da Constituição, bem como os sucessivos planos econômicos pensados a partir da redemocratização que culminaram no plano real, sempre buscando vencer o processo inflacionário e tornar a nossa economia saudável. Em 7 de outubro de 88, a possibilidade de tabelamento de juros traz diferentes repercussões para a economia, gerando, naquela ocasião, medo, tanto nas instituições financeiras como nos consumidores, conforme noticiava ainda reportagem do Estadão. As financeiras trabalharam com muita cautela ontem, enquanto aguardam as definições sobre a limitação dos juros em 12% ao ano, determinada pela Constituição. Nas grandes lojas e magazines, a situação não era diferente. Diante da incerteza, a rede de lojas de eletrodomésticos Arapuã começa hoje a cobrança de correção monetária pela variação da OTN fiscal, além de juros de 12% ao ano. O Mapping já havia adotado o mesmo sistema no início da semana. Os consumidores também foram atingidos pela mudança. Em praticamente todas as lojas de departamento, a procura pelo crediário esteve bem abaixo do normal. Parece que todo mundo está esperando pelas definições. As vendas a prazo despencaram nos últimos dias, informa Júlio Chauvet, gerente da Ultralar no centro da capital. Ali as taxas de juros permaneciam inalteradas. Na Arapuã, ontem os juros nas vendas pelo crediário eram de 32% ao mês para o plano de 9 pagamentos. Só hoje entra em vigor o novo plano, dizia o Estadão. O parecer SR-70 foi impugnado na ADIM número 4 pelo PDT. A ação de relatoria do ministro Cirnei Sanches teve o pedido de medida cautelar deferido em 19 de outubro de 88, em 19 de outubro de 88. Em 7 de março de 91, o plenário da Corte julgou improcedente a ação, restando o acórdão assim emendado, no que interessa. Tendo a Constituição, no único artigo em que trata do Sistema Nacional Financeiro Nacional, artigo 192, estabelecido que este será regulado por lei complementar, com observância do que determinou no caput, nos seus incisos e parágrafos, não é de se admitir a eficácia imediata e isolada do disposto em seu parágrafo 3º sobre taxa de juros reais, até porque estes não foram conceituados. Só o tratamento global do sistema financeiro nacional na futura lei complementar, com a observância de todas as normas do caput, dos incisos e parágrafos do artigo 192, é que permitirá a incidência da referida norma sobre juros reais, desde que estes também sejam conceituados em tal diploma. Em consequência, não são inconstitucionais os atos normativos. Veja, portanto, que o tribunal aqui conheceu da ação direta em relação ao parecer aprovado pelo presidente da República como ato normativo, pela primeira vez nesse contexto. Em consequência, não são inconstitucionais os atos normativos em questão, parecer da Consultoria Geral da República, aprovado pela Presidência da República e circular do Banco Central. O primeiro considera não auto-aplicável
a norma do parágrafo 3º sobre juros reais de 12% ao ano, e a segunda determinando a observância da legislação anterior à Constituição de 88 até o advento da lei complementar reguladora do Sistema Nacional. Ação declaratória de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. A norma, e aí é uma ironia da história, presidente, constitucional de limitação de juros acabou por ser suprimida pela emenda constitucional número 40 de 2003, resultado nesse ponto da PEC 21 de 97, de autoria do senador José Serra. Destaco aqui da justificativa apresentada o seguinte trecho, transcrevo e digo o seguinte: o anteprojeto estipulava uma regulação constitucional escassa sobre o sistema financeiro, porque a comissão temática entendia que essa matéria, pela sua natureza, não deveria ser tratada na Constituição Federal e tampouco em lei complementar, mas sim através de lei ordinária, como sempre foi da tradição da legislação brasileira. Entretanto, face ao ambiente político daquela época, não houve como deixar de dispor sobre alguns temas relativos ao sistema financeiro. Acontece que, no decorrer dos trabalhos da Constituinte, transformou-se o que era lei ordinária em lei complementar. Além disso, foram acrescentadas ao anteprojeto normas que obrigam o legislador a definir atos praticamente impossíveis de serem definidos, tal como taxa de juros reais, ou então, que vedem fatos impossíveis de serem vedados, tal como a transferência de poupança de uma região para outra. Assim, a tarefa de regulamentação do sistema financeiro, que era extremamente complexa, acabou se transformando em obra quase impossível, dizia então o senador José Serra neste projeto. Da promulgação em 88 até sua revogação em 2003, a aplicabilidade e regulamentação da norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição foi alvo de grande embate doutrinário e jurisprudencial, mesmo após a sua revogação. Mesmo após a sua revogação, a judicialização da matéria levou à edição, como sabemos, da súmula 648 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista, portanto, as sucessivas controvérsias que continuaram. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. Anos depois, Saulo Ramos lembra assim o episódio. Estou a registrar uma matéria publicada na Folha de São Paulo. Dia 4 de outubro, fim de tarde. No dia seguinte, seria promulgada a Constituição de 1988. Enfim, a democracia por escrito, com muitos erros, mas conseguimos, dizia Saulo Ramos. Eu era consultor-geral da República e, como brasileiro, estava feliz. O telefone tocou. O presidente Sarney me chamou. Reunião no gabinete estava lotado. Maílson da Nóbrega, o finado Roberto Cardoso Alves e muitas outras autoridades, inclusive as monetárias, entre as quais o presidente do Banco Central, que devia usar babador. Assunto: o artigo 192 da Constituição. Sistema financeiro, que, segundo alguns, entraria em vigor na data da publicação, e, segundo outros, dependia de lei complementar. A ameaça maior era o parágrafo 3º, que fixava os juros reais em 12% ao ano. Coisa do Fernando Gasparian, que, no momento de Padre Vieira, e inspirado pelo constituinte Fernando Henrique Cardoso, Comissão de Sistematização, lembram-se, teve a ideia de fixar os juros no texto constitucional, único na história da humanidade e do dinheiro. Mas não sabia o que era juro real, nem a diferença do juro fictício. Muita discussão no gabinete. O sistema vai quebrar. Como não cuidaram disso antes? O texto era um inciso do artigo e, de repente, virou parágrafo. Vai entrar em vigência. Houve sabotagem. Resumindo, sobrou para mim, diz Saulo. Sugeri elaborar um parecer jurídico que, aprovado pelo presidente, vincularia o Banco Central e este baixaria ato, obrigando o mercado a esperar a lei complementar prevista naquele artigo. As pessoas ficaram aliviadas e se foram.
O Diário Oficial rodou no dia 6, edição especial com a nova Constituição, e uma normal, mais modesta, com o meu parecer, dizendo que o artigo 192 não entrava em vigor. Lembro que estudei tudo sobre juros aqui e nos outros países. Passei até por Dom Sebastião, o rei menino, que em 1500 baixou uma ordem régia proibindo cobrar dinheiro sobre dinheiro. Creio ter sido por isso que os mouros o mataram em Alcácer Quibir. A imprensa atirou de todos os lados, confundiu tudo e baralhou mais o debate. Diante de palavras como anoticismo, aumentaram as vendas de dicionários. Mas um aspecto curioso da discussão sobre o entrar ou não em vigor deu-se na semana seguinte, num restaurante de Brasília, onde fui almoçar e encontrei o então senador Fernando Henrique Cardoso. Ele me questionou: você pensa que vai impedir a vigência da Constituição com um simples parecer jurídico? Penso. E o Supremo pensou a mesma coisa. Quando atacaram o meu simples parecer jurídico com o Madin, acabou a festa. Além de dizer que não entrava em vigor, o Supremo ainda avisou que a regulamentação legal teria de ser feita através de uma única lei complementar. Uma só. Assim estava na Constituição, escrito por dois Fernandos, o Gasparian e o Fernando Henrique Cardoso. Com suas ironias caprichosas, o destino fez um terceiro Fernando, o Collor, ser defenestrado do poder e o professor Fernando Henrique eleger-se presidente da República na vaga do Xará. E na sua política econômica, foi quem mais usou os juros como ferramenta monetarista. Criou o Copom com viés para cima, viés para baixo, que palavra horrível esse tal de viés, e por demais oblíquo. Já pensaram em convocar uma constituinte para baixar ou levantar meio ponto dos juros, ou para declarar que o mês é de viés para cima ou para baixo? Quando estudei o assunto, verifiquei ser uma grande bobagem, além de fantástico erro técnico, a Constituição fixar juros no sistema capitalista, ou tabelar o preço do chuchu, ou dizer que uma dúzia de abobrinhas tem que ser exatamente 12 pequenas abóboras. Detalhes e miudezas que nossos constituintes adoravam. Mas Fernando Henrique arrependeu-se e pediu ao senador José Serra para consertar o erro, que era de todos, inclusive do Lula, que votou a Constituição, por meio de emenda que manda para o direito infraconstitucional, mantendo o nível complementar das respectivas leis, todo o sistema financeiro. É a solução. Em direito penal, aí ele concluía, de forma muito irônica, isto é chamado de arrependimento eficaz. O texto, como os colegas podem perceber, é cheio de ironias. E eu não pude verificar, nem mesmo junto ao presidente Fernando Henrique Cardoso, a veracidade em relação a essas afirmações. Mas um fato é notório. Quando o país, depois do Plano Real, encaminhou-se para controlar a inflação, sobreveio, já no governo do PT, na emenda 40, a revogação da cláusula tão controvertida. E isso também dá a dimensão, presidente, da responsabilidade política com que agiu o próprio governo Sarney e a própria Consultoria Geral da República, mas, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal naquele quadro confuso de então. Nós não podemos esquecer que já no ano seguinte nós vamos estar no governo Collor, e aí lembra-se da inflação herdada já do governo anterior, nós vamos ter o chamado Plano Collor, e depois o Plano Collor 1, em que vamos discutir e vamos ter a controvérsia sobre a inflação, e todos se lembram desse número quase que fatalista, de 84,32%. Significa que a inflação de um mês, presidente, naquele período era de
84,32%. Veja como as coisas mudaram. E hoje, quando nós falamos disso, mesmo de inflação para jovens nas classes, nas escolas, eles não têm muita noção do que foi isto. Por isso que nós temos que trabalhar sempre o conceito associado de estabilidade financeira e de responsabilidade fiscal. E é necessário, tanto quanto possível, não insistir na retroalimentação ou na indexação da economia. Me perdoem a digressão histórica feita apenas com a intenção de rememorar as origens do problema enfrentado. Não quero aqui defender posições econômicas ou escolhas políticas. Entendo tão somente necessário que esta Corte, decorridos mais de 30 anos da promulgação da Constituição de 88, e acho que quando eu fiz menção a esta ADIM, da relatoria do ministro Sidney Sanches, de fato, presidente, eu estou dando uma sugestão para os estudiosos desta Corte, aqueles que acompanham a jurisprudência, para que, de fato, eles examinem este caso, a ADIM número 4, formulada pelo PDT, como um desses casos de escola, de fato, importantíssimos. Muitas vezes, esta Corte é analisada pelo que ela faz. E isto é muito importante. Mas esta Corte também precisa ser analisada pelo que ela impede que se faça. E aqui, certamente, a Corte evitou um tremendo caos jurídico e financeiro. Me perdoem a digressão histórica, feita apenas com a intenção de rememorar as origens do problema enfrentado. Não quero defender posições econômicas ou escolhas políticas. Entendo tão somente necessário que esta Corte, decorridos mais de 30 anos da promulgação da Constituição, passados tantos planos econômicos como suas judicializações, reflita sobre os riscos de uma constitucionalização de normas do sistema financeiro e direito monetário, especialmente por meio de sua criação jurisprudencial. Nesse caso, lembro-me sempre das advertências do saudoso Roberto Campos. Em discurso realizado no Senado Federal, em 21 de fevereiro de 90, relembrando sua fala inaugural no Senado em junho de 83, Roberto Campos sintetiza bem nossa luta histórica contra a inflação e a hiperinflação, apontando as dificuldades de implementação de normas constitucionais de uma Constituição dirigente no plano econômico. Dizia ele, então: relendo minha fala inaugural no Senado em junho de 83, verifico que o Brasil tem uma infinita capacidade de repetir erros por não querer aprender da história. Isso tem um consolo. Neste país, para ser sábio, não é preciso saber mais. Basta viver mais, para assistir à repetição da problemática e à frustração da solucionática. Ele fazia aqui blague com o famoso goleador do Atlético Mineiro, ministra Carmen, o Dario Maravilha, né, da Maravilha, né, que dizia: não me venham com problemática que eu já tenho a solucionática. Então, Roberto fazia blague com esta consideração, dizendo o seguinte: lembro-me de que falei também na gaveta dos sonhos. A ilusão da Ilha da Prosperidade, a cura indolor da inflação, a ilusão transpositiva, a ilusão distributiva. Essa gaveta foi bem esvaziada nos últimos anos. Não somos uma ilha de prosperidade. Parecemos mais, com a hiperinflação, um continente de desesperos. O último sonho de cura indolor da inflação
foi o plano cruzado. Tornou-se um ensaio de desorganização planejada da economia, exudando dois deletérios efeitos colaterais: a subcultura anti-empresarial, estigmatização da alta de preço como causa, quando é efeito da inflação, e a subcultura da moratória. Transformou a inadimplência em independência e fez que o desprezo aos contratos deixasse de ser safadeza para se tornar esperteza. Persiste atenuada, chamei a ilusão transpositiva. Atenuada porque hoje se percebe que as renúncias fiscais em favor de setores ou atividades distorcem o uso dos fatores e, não raro, são fontes de corrupção. Há menos realismo no tocante ao subvencionamento de certos preços críticos, na esperança de conseguir, de um lado, proteger o consumidor e, de outro, conter a onda inflacionária. Nossa experiência a respeito continua sendo um rosário de derrotas. Se o subsídio é financiado pela emissão de moeda ou pela dívida pública, perde-se pela inflação o que se ganha com a subvenção. A intenção pode ser baratear o pão do nordestino. O resultado é favorecer o espaguete do paulista. A última das ilusões que mencionei, a ilusão distributiva, continua fagueira e robusta. Muitos no governo e no Congresso pensam que podem aumentar os salários reais por ucasse legislativo ou decreto executivo. Infelizmente, o que podemos manipular são apenas os salários nominais. Se estas se descompassarem em relação à oferta e à procura, o mercado responderá com mais inflação ou mais desemprego. A verdade é que na raiz de tudo está nossa crônica e muito piniquim inflação. Um país inflacionário é, por definição, um país reincidivo na insolvência, porque é um país cronicamente deficitário. Nosso problema é essencialmente de ajuste interno. Agora, o problema que enfrentamos não é mais da inflação, é o da hiperinflação. Em uma nova doutrina anti-inflacionária, a política monetária orientada para o controle quantitativo da moeda e não para a fixação dos juros teria papel relevante, porém menos eficaz do que a política fiscal. Haveria ênfase sobre dois novos elementos retoricamente mencionados no passado, mas nunca implementados, a saber, a privatização e a desregulamentação. Se essas são soluções, quais são as falsas soluções? Uma falsa solução é o congelamento de preços, que tem 40 séculos de fracasso, sem que isso nos desencorajasse na repetição do erro nos planos Cruzados, Bresser e Verão. O grande pacto social que o Brasil precisa é que o governo se comprometa a realizar uma reversão de expectativas, obtendo um superávit fiscal confiável, eliminando controles que encarem e entorpecem a atividade econômica e mantendo estáveis as regras do jogo. Isso está em As Falsas Soluções e as 6 Liberdades, num texto, A Constituição contra o Brasil, ensaios do Roberto Campos sobre a Constituinte e a Constituição de 88. Mas não só as normas constitucionais originais trouxeram profundos embates jurídicos nesta Corte. Também as normas infraconstitucionais criadas no âmbito de políticas de governo para combate à inflação tiveram sua constitucionalidade contestada. E, entre tantas, a taxa referencial, TR, é um exemplo constante da tentativa de constitucionalizar a matéria. Passo, então, agora, presidente, vou me aproximando da temática que foi colocada nas ADINs e nas ADCs. Trato agora da política de desindexação da economia e criação da TR. O governo Collor enfrentou a persistência da inflação elevada e o fracasso das políticas de estabilização, que resultou o descontrole geral dos preços no final do governo Sarney.
Nesse contexto, a equipe econômica montou um programa de ajuste macroeconômico que identificava no excesso de liquidez da economia, no desequilíbrio orçamentário do setor público e no processo de indexação da economia as causas do desequilíbrio econômico de então. Conforme ensina Sérgio Fischer, o sucesso de um plano como esse requeria a não aplicação integral da correção monetária nos ativos, sejam eles capital ou trabalho, sob pena de a estrutura de preços relativos que provoca o desequilíbrio das contas públicas retornar e o processo inflacionário continuar como antes do ajuste. Dentro desse contexto, a taxa referencial instituída pela medida provisória 294, de 31 de 91, convertida na Lei 8.177, de 1º de março de 1991, foi criada como medida de política econômica para a desindexação da economia no conhecido Plano Collor II. A TR é calculada pelo Banco Central a partir da remuneração mensal média líquida de impostos dos depósitos a prazo fixo captados nos bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos múltiplos com carteira comercial ou de investimentos e de caixas econômicas ou de títulos públicos, federais, estaduais e municipais. A Resolução 3354, de 2006, ao regulamentar a metodologia e cálculos da TR, estabelece o seguinte: para fins de cálculo da taxa básica financeira, TBF, da taxa referencial, de que trata os artigos 1º da Lei 8.177, de 1º de março de 91, da Lei 8.660, de 28 de maio de 93, e 5º da Lei 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, deve ser constituída a amostra das 30 maiores instituições financeiras, assim consideradas em função do volume de captação efetuado por meio de certificados de recibos de depósito bancário, CDB-RDB, com prazo de 30 a 35 dias corridos, inclusive remunerados a taxas prefixadas entre bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos e caixas econômicas. A taxa referencial diária, também instituída pela Lei 8.177, artigo 2º caput, correspondia ao valor diário da distribuição pró rata da TR fixada para o mês corrente, metodologia de cálculo revogada pelo artigo 2º da Lei 8.660, de 93, de 1º de 5 de 93. Esta lei ainda modificou a forma de cálculo da TR mensal, passando esta a ser verificada diariamente para períodos de um mês, com início no dia em que a TR se referir. Segundo Leonardo Medeiros Bragueto e Edmundo Emerson de Medeiros, a TR foi criada pela MP 294 com a finalidade de prefixar a taxa nominal de juros sem refletir a inflação, com a finalidade de remunerar as aplicações financeiras. Com a conversão das MPs na Lei 8.177, a TR passou a ser utilizada como fator de correção monetária, adquirindo natureza dúplice, natureza de juros e índice, ora a caracterizando como indexadora, artigo 18, ora como taxa de juros, levando Marco Sintra Cavalcante de Albuquerque à conclusão de que a TR não desindexava a economia, apenas alterava o mecanismo de indexação. Concluem os autores que fica evidente que a TR é uma forma distinta de indexação dentre as que já vigoraram no país, pois é determinada pela taxa de juros do mercado, enquanto as outras indexações de preços utilizam como substrato índices de custo de vida. Cito de novo Bragueto e Medeiros. A lei de desindexação da economia foi alvo de muitas críticas, tendo tido vários dos seus artigos impugnados perante o Supremo Tribunal Federal, especialmente por meio das ações diretas, a DIN 493, ministro Moreira Alves, a DIN 768, ministro Marco Aurélio, a DIN 959, relator ministro Nery da Silveira, a DIN 1220 e 3005, relator ministro Ricardo Lewandowski, todas já julgadas. Como sabemos, os planos econômicos
se sucederam, culminando com o Plano Real, atualmente disposto na Lei 9.069 de 95. A política econômica em vigor, assim, voltou a utilizar índice de indexação de preços para a correção monetária em geral. No entanto, manteve a utilização da TR nos seguintes termos, e eu leio a íntegra do artigo 27 da Lei 9.069. Presidente, faço essa análise superficial de algumas das políticas econômicas que vivenciamos desde a redemocratização para demonstrar a complexidade da matéria em julgamento. Ter vivenciado, inclusive no plano profissional, a formulação, implantação, judicialização e superação dos sucessivos planos econômicos, me faz ver com extrema cautela a impugnação de este ou aquele índice econômico com fundamento em inconstitucionalidade. Como já tive oportunidade de me manifestar em outros julgamentos, considero que o mais prudente seria deixar essa matéria no plano infraconstitucional. Lembro, nesse sentido, as advertências feitas pelo ministro Dias Toffoli ao apresentar voto vista no RE 870947, quando Sua Excelência alertava para os riscos inerentes à manutenção da indexação econômica pela via judicial. Dizia Sua Excelência, dizia Vossa Excelência, presidente, esse processo permanente de defesa da renda real, não só por parte de agentes econômicos, mas de servidores, credores, dentre outros, potencializa o processo inercial que pode levar a uma inflação crônica, em regra atinge os países subdesenvolvidos. O fato é que, para que um país possa sair do processo de indexação e ingressar definitivamente no campo da estabilização, exigem-se duas profundas mudanças. A visão de curto prazo não pode subjugar as possibilidades de estabilização de longo prazo. A estabilização não deve ser apenas da taxa de inflação, mas também da moeda, sob pena de se ingressar em um círculo vicioso. Portanto, qualquer decisão política ou técnica possa levar novamente o país à beira do abismo hiperinflacionário não pode sequer ser cogitada. A existência de legislação reiterada que determina a aplicação da TR aos débitos trabalhistas desde 91, o fato de o Supremo nunca ter declarado a TR, a inconstitucionalidade. Nunca ter declarado a inconstitucionalidade da TR, per se, e a complexidade da análise de constitucionalidade das normas do sistema monetário, com suas imprevisíveis repercussões econômicas, fizeram-me deferir a medida cautelar pleiteadas nas ADCs, de modo a garantir segurança jurídica na matéria até o julgamento do mérito por esta Corte. Com esses pressupostos em mente, passo a analisar a possibilidade de utilização da TR como índice de correção monetária na Justiça do Trabalho. Embora, e aí eu falo sobre a jurisprudência do Supremo, presidente, sobre a TR. Embora em casos anteriores, o Supremo tenha consolidado uma jurisprudência de rejeição da TR enquanto mecanismo de correção monetária em determinadas situações, entendo que essa discussão merece, pelo menos, ser analisada no caso dos autos, diante do histórico normativo e do conjunto das normas trabalhistas. A meu sentir, ainda que o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da TR quando utilizada de forma retroativa ou nas relações entre administrados e a Fazenda Pública, o que acabou ocorrendo na seara trabalhista foi que o TST realizou uma verdadeira interpretação autêntica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além de afastar a constitucionalidade da TR, a Corte Superior Trabalhista optou por substituir o legislador e eleger uma sistemática de atualização monetária,
com a incidência de índice de correção mais juros de mora, que não guarda compatibilidade, ao meu ver, com o ordenamento jurídico. Abro um parênteses aqui para lembrar do saudoso ministro Teori Zavascki, que nos deixou tantos ensinamentos. Entre eles, seu voto no RE 211-304, respondendo à pergunta que restou em aberto no julgamento da ADIM 493. As normas sobre correção monetária têm aplicação imediata, uma vez que, segundo a reiterada jurisprudência do Supremo, as normas que tratam do regime monetário, inclusive, portanto, as de correção monetária, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade. É o RE 211-304, relator, o ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão, ministro Teori Zavascki. Apenas para aprofundar esse meu argumento, permito-me realizar um breve apanhado da jurisprudência do Supremo sobre a TR, presidente. E aí falo sobre os precedentes envolvendo a Lei de Desindexação na Economia, a de 493, 768, 959, a de 1.220 e 3.005. Na ADIM 493, proposta pelo Procurador-Geral, requeria-se a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 18, parágrafo 1º e parágrafo 4º, artigo 20, 21, caput e parágrafo único, artigo 23, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, artigo 24 da Lei 8.177, por contrariarem o disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. O plenário do STF, em 8 de maio de 91, deferiu a medida cautelar por maioria de votos em acórdão assim emendado. Ação direta de inconstitucionalidade e impugnação dos artigos 18, caput e parágrafo 1º, 4º, 20, parágrafo único, 23 e parágrafo 24 e parágrafo todos da Lei 8.177, de 1º de março de 91. Alegação de ofensa ao princípio constitucional do respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Relevância jurídica da arguição e conveniência da concessão da medida cautelar requerida. Pedido de medida liminar deferido para suspender ex nunc a vigência dos dispositivos impugnados da Lei 8.177, de 1º de março de 91. Ou seja, de forma extremamente didática, o ministro Moreira Alves resumiu a matéria constitucional controvertida, em saber se lei que determina sua aplicação a contratos já firmados, alterando o pactuado, violaria o ato jurídico perfeito. Quando do julgamento do mérito da ADIM 493, em 25 de junho de 92, o tribunal, por maioria, confirmou a liminar anteriormente deferida, julgando procedente a ação. Logo, o que o STF concluiu nesses importantes julgados foi que a TR não poderia ser aplicada a contratos firmados em data anterior à entrada em vigor da lei, que a criou por violação ao ato jurídico perfeito. Nesse momento inicial da nossa jurisprudência, a Corte não declarou a inconstitucionalidade da TR per se, mantendo sua aplicação para os novos contratos, como reconhecido pela própria jurisprudência, como vou desenvolver mais adiante. As ADIM 768, medida cautelar 959 e 3.005, haja vista a prejudicialidade da ADIM 768, da mesma forma, ao declararem a inconstitucionalidade dos artigos 6º, 2 e parágrafo único, artigos 15, artigo 16 e artigo 26 da Lei 8.177, o fizeram por vislumbrar também violação ao ato jurídico perfeito. Ressalta-se que, mais recentemente, na ADIM 1220, da relatoria do ministro Roberto Barroso, proposta contra o artigo 39, parágrafo 2º da referida lei, a Corte reafirmou a inconstitucionalidade da norma, mais uma vez, por violação a ato jurídico perfeito, nada falando sobre a constitucionalidade do caput e parágrafo 1º do artigo 39, objeto das ações declaratórias de constitucionalidade em julgamento. Portanto, o exame cuidadoso de todos os precedentes desta Corte, envolvendo a Lei 8.177,
e criou a TR como parte da política de desindexação da economia, permite concluir pela inconstitucionalidade de sua incidência de forma retroativa. Em outras palavras, as normas que determinaram sua aplicação aos atos e fatos posteriores à entrada em vigor da lei que a criou não foram declaradas inconstitucionais diretamente pelo STF e muitas continuam sendo aplicadas até hoje. Eu examino agora precedentes envolvendo a utilização da TR na correção de débitos da Fazenda Pública, a DIN 4357, 4425, 5348 e RE 870-947, tema 810. O STF apenas reapreciou de forma mais direta o debate sobre a constitucionalidade da TR no contexto dos precedentes envolvendo esse índice na correção de débitos da Fazenda Pública. A TR, enquanto índice de correção da caderneta de poupança, foi utilizada pela Emenda Constitucional 62, de 2009, como critério para a correção de créditos inscritos em precatórios, quando oriundos das relações jurídico-tributárias. A Lei 11.960, de 2009, por sua vez, alterou o artigo 1º da Lei 9494 para uniformizar a atualização da TR e dos juros incidentes sobre todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. E passou a estabelecer os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança como critério de correção dos débitos da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Assim, as normas constitucionais e infraconstitucionais passaram a prever um critério específico para a correção das dívidas da Fazenda Pública, critério esse diferente e bem menos vantajoso que o utilizado para a correção das dívidas dos administrados, favorecendo indevidamente a administração. Essas normas foram impugnadas perante o Supremo Tribunal Federal, tanto pela via do controle concentrado, como pela do controle difuso, gerando a segunda leva de precedentes contrárias à utilização da TR. Precedentes esses que iniciaram a controvérsia judicial em relação ao artigo 39 da Lei 8.177, a partir de 2015, e dos artigos da CLT a partir de 2017, conforme expus na preliminar afastada. Esses precedentes analisam o tratamento diferenciado dado pela legislação na relação da Fazenda Pública com o administrado, criando, de certa forma, uma vantagem para a administração pública ao corrigir seus débitos por um índice com resultados inferiores aos índices utilizados para a correção de seus créditos. A conclusão do Supremo, por maioria, foi no sentido de determinar a aplicação de um único índice de correção nas relações com a Fazenda Pública, declarando inconstitucional o artigo 1º da Lei 9494 e dando interpretação conforme ao artigo 100, parágrafo 12 da Constituição Federal, por violação ao princípio da isonomia. Cito a propósito, presidente, trecho das emendas dos julgados referidos. Direito constitucional, regime de execução da Fazenda Pública mediante precatório. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, vulnera o princípio constitucional da isonomia, ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária pela discriminação em detrimento da parte processual privada
e, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado, ex-vi do artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão, independentemente de sua natureza, contido no artigo 100, parágrafo 12 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 62, 2009, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. O artigo 1º-F da Lei 9494, com redação dada pela Lei 11.960, ao reproduzir as regras da Emenda Constitucional 62 de 2009, quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios, incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o artigo 100, parágrafo 12 da Constituição, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento na mesma extensão dos itens 5 e 6. A DIN 4357 e a DIN 4425 da relatoria do ministro Aires Brito, Tribunal Pleno, 26/9 de 2019. Portanto, só para deixar claro que aqui o juízo sobre a eventual inconstitucionalidade se fez com base num critério de isonomia. Um tratamento, portanto, anti-isonômico, anti-igualitário entre os créditos e débitos da Fazenda Pública. O segundo precedente, o RE 870-947, nós temos aqui da relatoria do ministro Luiz Fux, que se diz exatamente isso: direito constitucional, regime de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública, artigo 1º-F da Lei 9494, com a redação dada pela Lei 11.960, impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária, violação ao direito fundamental de propriedade, inadequação manifesta entre meios e fins, inconstitucionalidade da utilização do rendimento da caderneta de poupança como índice definidor dos juros moratórios de condenações impostas à Fazenda Pública quando oriundas de relações jurídico-tributárias. Discriminação arbitrária e violação à isonomia entre devedor público e devedor privado. No mesmo sentido, o decidido na ADIM 5348 da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Destaca o seguinte trecho do voto vencedor. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 870-947, com repercussão geral, deve ser seguido nesta ação de controle abstrato de constitucionalidade, cujo objeto consiste na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9494, modificada pela Lei 11.960, na parte pela qual determina a aplicação dos índices de caderneta de poupança para correção monetária em decisões condenatórias da Fazenda Pública. A DIN 5348, relatoria da ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/11 de 2019. Conforme os precedentes acima citados, presidente, a TR foi considerada insuficiente para a atualização monetária das dívidas do poder público inscrito em precatório, pois geraria violação ao direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, foi reputada ofensiva à isonomia pela discriminação em detrimento da parte processual privada e, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros de mora tributária à taxa de 1% em favor do Estado. Ou seja, ao analisar a relação em que a Fazenda Pública se encontra de um lado e o administrado do outro, este tribunal verificou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção das dívidas do Estado,
por violação ao princípio da isonomia, uma vez que esse mesmo Estado, na condição de credor, tinha seu crédito corrigido por índice aparentemente mais vantajoso. Ou seja, prevaleceu aqui um critério relacional que se traduziu em uma típica técnica de decisão utilizada nas hipóteses de exclusão de benefício incompatível com o princípio da isonomia. Situação que demanda, as mais das vezes, a extensão da posição mais vantajosa às partes em condições equiparáveis. Na Alemanha, essa questão é muito estudada, como eu já anotei em vários estudos no Brasil, e se decide normalmente fazendo uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, devolvendo ao legislador a solução da controvérsia. Mas aqui acabou-se, diante da situação consolidada, por se fazer a extensão. A especificidade dos débitos trabalhistas, em que pese a existência de princípios como a hipossuficiência do trabalhador, a meu sentir, teria o condão de estabelecer uma distinção clara que aparta as ações diretas em julgamento da controvérsia tratada nos precedentes envolvendo a fazenda pública. As normas impugnadas, como bem diz a Ana Matra, na ADIM 5867, dirigem-se aos dois polos da relação trabalhista, de forma isonômica, não cabendo, então, cogitar-se de benefício abusivo da administração pública em desfavor do administrado. Esta Corte, inclusive, tem consignado a ausência de pertinência temática entre o decidido nas ações diretas sobre a TR, na relação com a Fazenda Pública e os processos trabalhistas. Confiram-se também, a propósito, os seguintes precedentes. Agravo regimental na reclamação. A jurisprudência de ambas as turmas deste tribunal é no sentido de inexistir estrita aderência entre o conteúdo das decisões que determinam a utilização de índice diverso da TR para atualização monetária dos débitos trabalhistas, a partir de 14 de 3 de 2013, e o decidido no julgamento das ADINs 4357 e 4425. Esta é a reclamação 26394 da relatoria do ministro Lewandowski. Ou ainda, agravo regimental na reclamação, inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e as ADINs 4357 e 4425. Reclamação 22138, agravo regimental, relator ministro Dias Toffoli. Ou ainda, agravo regimental na reclamação, acórdão que determina a correção monetária de débitos trabalhistas. Alegada contrariedade às ADINs 4357 e 4425 e reclamações 22012 e 23035. Inocorrência, a ausência de estrita aderência entre o decidido no ato reclamado e as ações concentradas, reclamações destituídas de caráter vinculante, precedentes. Reclamação 26128 da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Logo, a aplicação da TR na Justiça do Trabalho, como eu disse, demanda análise específica a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. Passo agora, presidente, a analisar precedentes do Supremo que mantiveram a aplicabilidade da TR, a área 848-240, repercussão geral, tema 787, e RS 579073, também com repercussão geral. Gostaria de salientar ainda que, além do Supremo não ter declarado a inconstitucionalidade da TR per se nos precedentes acima analisados, mas discutida a questão à luz, basicamente, do princípio da isonomia, a verdade é que, em inúmeros julgamentos, o tribunal manteve a norma válida, quer por não tê-la declarado inconstitucional, quer por não ter considerado matéria constitucional nas discussões
postas. O RS 175-678, da relatoria do ministro Carlos Veloso, inclusive, é didático ao consignar que o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade da taxa referencial per se. Confira-se a propósito a ementa do acórdão. Constitucional, a correção monetária, a utilização da TR como índice de indexação. O Supremo, no julgamento das ADINs 493, relator, seu ministro Moreira Alves, 768, relator o ministro Marco Aurélio, 959, relator o senhor ministro Sidney Sanches, não excluiu do universo jurídico a taxa referencial TR. Vale dizer, não decidiu no sentido de que a TR não pode ser utilizada como índice de indexação. O que o Supremo decidiu nas referidas ADINs e que a TR não pode ser imposta como índice de indexação em substituição a índices estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei 8.177, de 1/3 de 91. Essa imposição violaria os princípios constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição. E prosseguia na ementa o ministro Veloso, relator deste precedente. No caso, não há falar em contrato em que ficar ajustado um certo índice de indexação e que estivesse esse índice sendo substituído pela TR. É dizer, no caso, não há nenhum contrato a impedir a aplicação da TRE não conhecida. No âmbito do controle difuso, em várias oportunidades, a Corte assinalou a constitucionalidade da incidência da TR, conforme podemos verificar da ementa dos seguintes precedentes. Direito processual civil, embargos de declaração recebidos como agravo regimental, recurso extraordinário com agravo, debêntures, correção monetária, TR, TRD. O plenário do Supremo, no julgamento da ADIN 493, entendeu que a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de atualização monetária é relativa apenas aos contratos anteriores à Lei 8.177 de 91. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. É o ARI 860.157, embargos de declaração, da relatoria do ministro Roberto Barroso. Agravo regimental, taxa referencial diária, incidência de débitos tributários como juros de mora desde fevereiro de 91. Constitucionalidade, inovação no agravo regimental, súmula 287. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é constitucional a incidência da taxa referencial diária como juros de mora sobre débitos tributários desde fevereiro de 1991, segundo dispõe o artigo 9º da Lei 8.177, modificado pelo artigo 30 da Lei 8.218, de 91. A agravante nova nas razões de agravo regimental, incidência da súmula 287, agravo regimental não provido, RE 41.3214. E ainda este da relatoria do ministro Dias Toffoli. Passo então agora, presidente, ainda aos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário, débitos tributários, TR, TRD, como juros de mora, artigo 9º da Lei 8.177, 91, redação do artigo 30 da Lei 8.218, 91, afronta aos princípios da irretroatividade e anterioridade. Inexistência. É constitucional a aplicação da TR, TRD como juros de mora no parcelamento de débito para com a Fazenda Pública, cuja incidência se deu a partir de fevereiro de 91. Precedentes. Afastada a hipótese de erro material no que tange a data dos fatos geradores, embargos de declaração acolhidos tão somente para prestar esclarecimentos quanto à omissão apontada sem alteração no julgado, relatoria da ministra Ellen Grace, RE 567.673. Esses precedentes sugerem que, em tais situações específicas, o debate sobre a constitucionalidade da TR acabou sendo abordado de forma meramente secundária, sem que seja possível afirmar, em caráter peremptório, que o STF a reputa abstratamente inválida
como critério de correção monetária in genere, presidente. Presidente, eu ainda tenho uma boa parte do voto para pronunciar, como nós estamos nos aproximando do momento do intervalo, eu pergunto a Vossa Excelência se talvez não fosse recomendável fazer a pausa regimental para que depois nós pudéssemos prosseguir e eu concluir o voto, já tratando do tema do debate sobre a constitucionalidade da TR na Justiça do Trabalho. Pois não. Então, Vossa Excelência terminou um capítulo do voto e suspenderíamos a sessão. Essa é a sugestão de Vossa Excelência. É isso, presidente. Assim daria um pouco também uma folga às cordas vocais. Perfeito. Então, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental e retornaremos às 16h30. Está suspensa a sessão.